19 de março de 2015, sessão extraordinária para a segunda discussão e segunda votação do projeto de lei complementar de 2015 do municipal que cria o programa de recuperação de créditos fiscais REFIC nas autarquias municipais e das outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, vereador Alcir, vereador Veriano, vereador Jones, vereador Pato, vereadora Lucinete, vereador Jair Bispo, vereador Fabrícia, vereador Fleitas, vereador Marcelo, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 03/2015 municipal que concede reajuste salarial aos professores de educação básica municipal e das outras providências. Em segunda discussão, com a emenda autorizativa de 13.01, autorizativa. Que fique bem claro que é autorizativa. Vereador Alcir? Você quer discutir, vereador? Então, por favor, na fila. Senhor presidente, meus pares, plateia. Senhor presidente, só para deixar esclarecido aqui, nós nos reunimos a comissão, da qual eu sou presidente, que é Constituição e Justiça, e a relatora Fabrícia e o membro Fleitas. Nós entendemos que a emenda autorizativa ela é constitucional, porque ela visa acelerar um eventual processo de aumento sem que a casa precise receber esse projeto. Então, esta autorização, ela vem de encontro ao anseio dos professores. Então, a nossa comissão se reuniu e entendeu, o parecer está aí à disposição do senhor. O parecer é favorável às emendas e à votação do projeto com as emendas. Continua a discussão, vereador Alcir. Boa noite, senhor presidente, boa noite, professor. Até que, enfim, graças a comissão entendeu, parabéns, e isso não está fora da normalidade. Nós não estamos, como falaram em insight, as pessoas têm que saber mais para falar, porque nós votamos, colocamos uma emenda, eu, vereador Diogo, vereador Lucinete, votei uma emenda autorizativa, que esse projeto lá para o futuro não precisa vir. O mês que vem, se ele quiser pagar os 13 pontos que faltam do professor, que eu acho que tem que ser pago, ele já pode pagar. Se ele quiser pagar agora, esse mês também pode pagar. Para isso nós colocamos essa emenda. E aí houve um murmúrio na cidade que nós ia vetar esse projeto, porque nós tínhamos colocado uma emenda que nós não podíamos legislar em orçamento do município. Nós não estamos legislando em orçamento do município, nós estamos autorizando. Fizemos uma emenda autorizativa para o futuro. Quero deixar bem claro, senhor presidente, porque papagaio tem muito aí, fala que não sabe. Então, nós estamos autorizando ele a pagar se ele quiser, que eu duvido muito. Vereador Jones, para discutir. Meu presidente, demais pares, plateia, imprensa, ouvintes que acompanham essa casa nas redes sociais, uma boa noite. Meu presidente e plateia, pegando um foco do que o vereador Alcir disse, ainda bem, graças a Deus, no diálogo, a comissão entendeu que é constitucional a minha emenda que eu vinha brigando desde aquele dia da sessão. Muitos até falaram aqui que ia ter sanções jurídicas. Não sou advogado, mas minha assessoria, nossa assessoria, né, vereador Alcir, que é a mesma assessoria do deputado Marquinhos Trade, nós, na hora que eu estava reunido com alguns professores na minha sala ali, eu não ia estar falando bobeira. Então, hoje está aprovado, e se o prefeito vetar, eu acredito que a comissão
o vereador Marcelo na reunião da comissão, a vereadora Fabrícia, o vereador Pito Freitas, já deu a sua palavra na reunião da comissão que vai votar contra o veto do prefeito. Isso é uma conquista para cada um dos educadores. Quando há muito tempo nós viemos brigando nessa questão do piso, era para isso, porque eu tinha certeza que na base da pressão, na base do cacete, ele ia tomar vergonha na cara e mandar o projeto. E ganhei essa oportunidade de colocar essa emenda do 13.01 para ele poder já estar autorizado a pagar esse 13.01 retroativo a 1º de fevereiro, que é o projeto que veio para esta casa. Manteve retroativo, então está autorizado o retroativo até de 8.32 a 1º de fevereiro deste ano. O restante teremos que entrar com medidas judiciais para reaver esse retroativo. É só, meu presidente. Continua a discussão. Vereadora Fabrícia, para discutir. Boa noite a todos. Só a título de esclarecimento, eu que faço parte da comissão, juntamente com o vereador Marcelo e Freitas, essa comissão é uma comissão independente que não se baseia no disque-disque de sites e nem como de oposição ou situação. Nós nos baseamos pela lei, pelo bom senso e pelos direitos conquistados de todos vocês. Essa comissão é independente. Obrigada. Continua a discussão. Em segunda votação, com a emenda autorizativa de 13.1. Vereador Alcir? Por 01. Aprova. Vereador Veriano? Vereador Jones? Vereador Flávio Barbosa? Vereadora Lucinete? Vereador Bispo? Vereadora Fabrícia? Vereador Freitas? Vereador Marcelo? Então, em segunda votação, aprovado por unanimidade com a emenda autorizativa de 13.01. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar 04/2015 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a fixação do piso salarial dos profissionais dos agentes militares de saúde e da outras providências. Em segunda discussão, os agentes comunitários de saúde. O vereador Johnny para discutir. Não só título para ser lavrado em ata, o projeto ele está com os agentes de saúde e os agentes de endemia, que foi nossa emenda, porque eles são amparados pela mesma lei. A Fabrícia quis fazer parte também, eu lembro bem, da emenda. Fabrícia, Lucinete, o vereador Pitt, que está ausente, o vereador Alcir, eu, Valdez, que dá amparo legal aos agentes de saúde e os agentes de endemias, que são amparados pela mesma lei do Pactos de 2006, que tem esse reajuste anual fixado no mesmo teto salarial de R$ 1.014. É só para título de informação e para ser lavrado em ata conforme vai ser a emenda. Continua a discussão. Vereador Alcir para discutir. Senhor presidente, esse projeto está com a emenda ou ele está sem as emendas? Com as emendas. Ele está com as emendas. Vereador Marcelo, para discutir. Presidente, só para passar o posicionamento da comissão com relação ao que foi trabalhado na terça-feira. A Comissão de Constituição e Justiça entende que essas emendas, no caso esta emenda, ela é benéfica e salutar porque equipara iguais. Nós não poderíamos de forma alguma deixar de fora os agentes de endemias, porque eles são amparados pela mesma lei. No momento da reunião, presidente, surgiu um questionamento levantado pela vereadora Fabrícia na questão dos agentes de saúde pública. Nós só não conseguimos fazer o enquadramento deles, nós inclusive entramos em contato com o município, porque
não é a mesma lei que ampara aquelas funções. Esta lei, por que eu tenho que explicar para vocês que a comissão é favorável? A comissão é favorável porque esse dinheiro vem para ser repassado. Os agentes de saúde pública que são do município, é dinheiro do município. Então nós não podemos legislar sobre matéria financeira do município. Então a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na terça-feira e entende que a emenda ela é constitucional e o projeto deve ser aprovado, vereador Valdez, com a emenda e na íntegra da forma como está, para equiparar iguais a iguais e poder reconhecer o piso para essa categoria que tanto trabalha aqui na nossa cidade. Continua em discussão. Em votação com as emendas, vereador Alcir. Em segunda votação, vereador Veriano, vereador Jones, vereador Flávio Barbosa, vereadora Lucinete, vereador Jair Bispo, vereadora Fabrícia, vereador Zabelino Freitas, vereador Marcelo Batirani. Então, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e segunda votação. Gostaria, senhores, que permaneçam no caso de vocês, eu gostaria de convidar o pastor Ronaldo Pissurno para dar suas palavras, dar suas bênçãos para essa casa de lei, já que nesse dia de hoje a gente fez questão de colocar um tapete vermelho para recebê-los, porque a gente entende que vocês são muito especiais. Principalmente eu que tenho o maior prazer da minha vida é de ter minha professora, que me ensinou bastante, a senhora Maria Emilce Cândia, que está na plateia. Então, gostaria de agradecer a ela. E segundo o meu vice-presidente, o tapete vermelho simboliza que a casa está aberta a todos. Com a palavra, o nosso pastor Ronaldo Pissurno, por favor. Boa noite a todos. Vereador Valdez, é uma alegria estar aqui nessa noite. Numa outra oportunidade que estive aqui não para pregar, mas acompanhando a causa dos professores, isso há mais ou menos uns 2 anos. Fico muito feliz de estar presente no momento de uma conquista de vocês. Valorizo muito vocês como pessoas importantes da sociedade, que às vezes não eram valorizados, mas a lei prevê e o que é previsto na lei tem que ser cumprido. Fico feliz por, nessa noite, trazer uma palavra não tanto animadora, mas de certa forma exortativa para o contexto que nós estamos vivendo. O nosso país, eu creio que ninguém aqui é alheio ao que está acontecendo no nosso país e que tem mobilizado a sociedade de uma forma como um todo. Particularmente como igreja, nós estamos preocupados com isso, temos falado sobre isso, temos participado ativamente das mobilizações no sentido de cair a ficha do ser humano para a realidade do nosso país. O vereador Valdez disse para mim que eu tenho entre 5 e 10 minutos. Não vou falar menos que 5 e prometo não falar mais do que 10. E tenho como base o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versos de 1 a 11, que diz o seguinte: o pecado engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ao monte do campo, os teus bens, todos os teus tesouros darei por presa, como os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. O Brasil vive hoje um dos maiores escândalos de corrupção da história de uma nação. A estimativa é de que os valores cheguem próximo à casa de 100 bilhões de reais. Ventila-se que existe a possibilidade de outra instituição nacional ter sido alvo de corrupção e os valores desviados serem maiores que os valores do escândalo ora apurado. Ao longo de mais de 3 décadas de vida que tenho, já ouvi falar de muitos escândalos, não tão vultuosos quanto esses de agora, que também lesaram o erário público em milhares de reais. Esses lamentáveis episódios provocam a indignação da população, que sai às ruas, protestam, mobilizam a sociedade e pedem mudanças nas leis, no governo, enfim, na tentativa de que haja contenção e até o fim da corrupção. Por vezes, ações são tomadas em resposta a essa mobilização, como foi feito depois do dia 15 de março, quando o governo elaborou um pacote contra a corrupção. Como também quando foi, na era Vargas, implementado a gestão burocrática na tentativa de se conter o fomento da corrupção na administração pública brasileira. Passaram-se anos, décadas, e a maldita corrupção está mais viva do que nunca. Em cada país, em cada estado, em cada município, ganham contornos e apelidos dos mais diversos: mensalão, petrolão e assim sucessivamente. O texto lido nos traz algumas informações que nos ajudarão a entender por que esse mal chamado corrupção perdura ao longo dos tempos. O escritor desse texto é Jeremias. O ano é cerca de 627 a.C. O conteúdo do livro são exortações e denúncias proféticas contra o povo de Judá, quanto à sua conduta, seus pecados e as consequências de seus atos. Desobediência às leis de Deus, injustiça, corrupção, dentre outros pecados eram cometidos. E o profeta Jeremias tem a incumbência de denunciá-los. E ao denunciá-los, repreende-os, exorta-os. Jeremias nos permite compreender pelo menos 3 coisas importantes que não se atêm ao contexto do texto bíblico, mas que valem perfeitamente para os nossos dias. Primeiro, a corrupção é um pecado entranhado no DNA do ser humano. O pecado, a corrupção, não se prende ao contexto antigo, não se prende ao Novo Testamento, mas ele perdura desde a geração do ser humano. O versículo 1 do texto lido diz: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ou seja, é algo que está no profundo da alma do ser humano. O desejo, a vontade de corromper e de se corromper. E ainda no versículo 9 ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A corrupção está no DNA de cada um de nós que aqui estamos, sem distinção. Sem distinção. É o mal que habita a alma, que habita o mais profundo do coração do ser humano. E a segunda coisa que aprendemos é que a corrupção é algo maldito, ou seja, anátema aos olhos de Deus. Versículo 5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus não se agrada, não vê com bons olhos a corrupção do ser humano. Deus não vê com bons olhos as articulações que muitas vezes fazemos
às vezes pensando na mais pura inocência, mas Deus não se agrada. 3. De Deus não é possível esconder os atos corruptos. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. As articulações que por vezes fazemos como seres humanos, eu não venho aqui acusar ninguém, eu venho aqui falar do que a palavra de Deus nos diz para todos nós seres humanos. Muitas vezes articulamos coisas que achamos ninguém está vendo. Por vezes adentramos os labirintos dos escritórios, dos lugares distantes, o ermo dos morros, e achamos aqui ninguém vai ver nada, aqui ninguém está ouvindo. Mas de Deus não podemos esconder os nossos atos corruptos. 4. Os frutos da corrupção não serão usufruídos. Versículo 11. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Quanta vergonha nós vemos, por vezes, as pessoas que são flagradas nesses atos de corrupção. São expostos à vergonha e às vezes aquilo que ajuntaram não vão usufruir. Isso independente da classe que comete. Os frutos do erro, os frutos da corrupção não serão usufruídos. E para finalizar, a palavra de Deus para nós nessa noite não é de acusação, mas de exortação a todos: juízes, promotores, prefeitos, vereadores, cidadãos, pastores, seja quem for. O ser humano, de uma forma em geral, que está sujeito a se corromper. Precisamos vigiar nossa mente e nosso coração, e não se sujeitar a essa prática que está no nosso DNA. E diante da possibilidade de isso acontecer, nos lembrarmos das consequências que podem vir sobre nós. O povo de Judá, para quem o profeta Jeremias escreve essas palavras, não atentou a esse detalhe. E a consequência, o desfecho dessa história, foi o exílio babilônico, que humilhou, que fez com que o povo perdesse a sua identidade religiosa, a sua identidade social. O povo sofreu as dores do exílio, o lamento posterior por um erro que era evitável. Ou seja, o pecado, o erro, ele é evitável. Por vezes nós tentamos nos defender, como fez Adão e Eva, e cada vez que eu olho para Adão, para o texto de Adão e Eva, e olho as nossas atitudes, eu vejo se repetindo, dizendo, Deus diz: olha, plantou um jardim, diz a árvore que está no meio do jardim, conhecimento do bem e do mal, dessa você não vai usufruir. Ok? Na virada das suas andanças, se aproxima Eva daquele fruto, começa a admirá-lo, né? E vem a serpente e diz: o que você está fazendo aí? Diz: não, estou olhando esse frondoso fruto, belo fruto que Deus disse para não comer. Diz: não, você pode comer sim. Diz: olha, em outras palavras, não, eu não sou corrompível. Não, você é corrompível sim. Pensa nas benesses que o corromper vai te trazer. Diz: não posso fazer isso. Não posso desobedecer a lei de Deus. Não posso desobedecer a lei dos homens. Diz: não, as leis tem brechas. E é isso que garante o exercício do direito. A lei deixa brechas, deixa margem para interpretações. E ela vai lá então, apanha do fruto e dá ao seu esposo para comer. Quando Deus vem lhe pedir contas, do que você fez? Eu fiz. Sim, você fez. Não, eu não fiz, foi a serpente que me tentou, né? A tentação, o diabo me tentou a fazer. Ele pode até ter te tentado, mas quem fez foi você. Vai pedir contas ao homem, diz: e você? Diz: não, a mulher que me deste por mulher, ela me fez pecar. E aí a mulher diz: não foi a serpente. E ficou a culpa na serpente. A serpente não teve como levantar a mão,
para se defender dizendo não fui eu. Essa é a nossa tendência. O erro, ele é evitável. Em todos os segmentos da nossa vida, o erro, ele é evitável. E a palavra de Deus para nós, para todos nós, cidadãos belavicenses que aqui estamos, independente da classe que representamos, somos brasileiros. Em um post que eu coloquei na internet, eu coloquei assim: Bela Vista também é Brasil. Bela Vista também é Brasil. Eu sou brasileiro e não concordo com corrupção. Por vezes sou tentado a se corromper, mas me vem à mente as consequências do meu erro. O que pode trazer o meu erro, as consequências que podem trazer para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade, para a minha igreja, se eu me corromper, se eu me desviar daquilo que Deus estabeleceu para mim como linha a ser seguida. E logo diz isso, porque a palavra de Deus nos exorta que a mão de Deus é pesada. A palavra de Deus nos exorta que a mão de Deus é pesada. E não queiramos nós saber a intensidade desse peso, a quantidade desse peso. Por isso, finalizando, busquemos viver uma vida justa, da qual não tenhamos do que se envergonhar, e confiemos no Senhor para termos uma vida plena e abençoada. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus deseja que vivamos uma vida plena e abençoada. E isso que ele diz no versículo 7, versículo 8. Bendito o Senhor, bendito o homem, ou melhor, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Vida abençoada é vida com muitos frutos. Eu desejo para a minha cidade, e gostaria que todos os senhores soubessem, eu acompanho a vivência da Câmara de Vereadores da cidade. Eu vasculho todos os sites, os que falam fofoca e os que falam verdade. Passo na peneira e eu sei o que está acontecendo na minha cidade. E oro todos os dias pelos senhores. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Bela Vista, ora pelos senhores. Ora para que os senhores legislem, façam as leis para abençoar a vida de todos aqueles que aqui residem. Deus concedeu aos senhores um mandato. Primeiro, os senhores estão aqui porque é da vontade de Deus. Segundo, vocês estão aqui porque o povo lhes escolheu para lhes representar. Exerçam a função de cidadão com retidão, com justiça. Foi feita justiça hoje aqui. Foi feita justiça hoje aqui. Foi feita justiça aos agentes comunitários de saúde, que expõem as suas vidas a risco, visitando pacientes que por vezes com enfermidades graves. Foi feita justiça aos professores que ficam com nossos filhos 4 horas por dia, quando pouco, aguentando o que às vezes nós não queremos aguentar dos nossos filhos. É uma alegria, né? Quando tem aula, vai logo, guri, 12h30, vai embora, né? Hoje eu ouvi a diretora reclamando, dizendo: eu mando o filho cedo para a escola porque ele vem fazer bagunça, né? Mando meus filhos 10:50 porque a gente mora bem pertinho de casa. Mas tem pai que meio-dia já expulsa o filho de casa e fica triste quando é período de férias, e fica triste quando chove. Então é feita justiça, e é dessa forma que nós queremos ver os senhores trabalhando. Não sou filiado a partido nenhum. Oro pelo nosso prefeito, oro pelos nossos vereadores, oro pelo juiz da nossa cidade, pelo promotor da nossa cidade, pelo defensor da nossa cidade, porque queremos ver uma cidade, como é descrita aqui pelo profeta Jeremias, uma cidade que está plantada junto às águas do rio Ávaro, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ou seja, as tribulações, as discussões acirradas, que às vezes eu ouvia na rádio, agora não ouve mais, mas que se percebe haver nos bastidores, pelas publicações, pelo que se ouve nos rádios, nos programas durante a semana. Eu queria confessar que às vezes algumas discussões me entristecem. Me entristece porque nós estamos orando, estamos colocando diante de Deus, e às vezes as coisas partem para um rumo que a gente entende não é a vontade de Deus esse tipo de discussão.
não é a vontade de Deus. Nós queremos ver uma cidade prosperar, diz, junto aos ribeiros de água. Nós temos um frondoso rio Ábaque, que não receia quando vem a tribulação, vem os problemas, vem a escassez de verba, como foi cortada agora. Ouvi o prefeito outro dia falando que com essa crise que aconteceu aí, as verbas estão sendo podadas. Educação teve verba podada do governo federal, isso não é do municipal. O repasse, eu tenho uma loja que há 4 meses não vende nada. Nos últimos 4 anos, eu estou estabelecido em Bela Vista como vendedor de Bíblia. Nos últimos 3 anos vendi muito bem. Desde o mês de setembro do ano passado não vendo nada. Trabalhei bastante. Uma empresa que presta serviço para eles não me pagou no tempo certo. A gente sente a crise. A gente sente os problemas. Vem a falta de chuva, vem a falta de água. Mas a gente vai passar junto essa tribulação. Como cidadão, colaborando, participando, agindo como deve agir. Mas a sua folha fica verde, e o ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Eu sonho e oro por uma Bela Vista que dê muitos frutos. E os frutos dessa cidade, eles dependem em boa parte, não totalmente, de vocês, que legislam, que governam, o prefeito que governa, e nós, cidadãos, que temos grande responsabilidade também. Às vezes a gente transfere responsabilidade, mas todos nós temos responsabilidade. E o nosso desejo, o meu desejo em especial, que a palavra de Deus nos traz, então vamos buscar viver uma vida justa. Vamos buscar a orientação de Deus para tudo aquilo que a gente for fazer. Até para as coisas mais pequenas que possam parecer. As sessões legislativas abrem em nome de Deus. Eu acho muito sério isso, vereador. Muito sério. Porque nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Eu tenho consciência que os senhores trabalham dentro desse temor e tem que fazer mesmo. Se eu faço alguma coisa em nome de Deus, e Deus vai me pedir contas. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Não sou eu que estou inventando nada. Deus vai pedir conta de todas as nossas ações. Tudo o que fizermos. Independente se for coisa pequena ou coisa grande. Deus vai pedir conta. Eu tenho certeza que muitos se alegrarão. Não vão ter medo. Deus vai abrir o livro da vida e vai dizer: servo bom e fiel. Mas muitos de nós também poderão ter, quando o livro for aberto, dizer: servo mau e negligente. Não vamos cair nesse engano. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu nessa noite, de estar aqui, ó Deus, com as autoridades constituídas do nosso município. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor preparou. Eu não pedi para estar aqui, Pai. Não pedi. Mas o Senhor aprove que eu estivesse, que a Tua palavra fosse pregada. Ó Deus, e que aqui, como comunidade, como cidade, como povo, ouvíssemos a Tua palavra para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por essa cidade. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito, Deus, pelas nossas autoridades. E rogamos a Deus que o Senhor continue abençoando os homens com toda a sorte de bênçãos. Não apenas eles, mas também os seus lares, a sua família, os seus afazeres do dia a dia, a sua vida legislativa. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa essa nossa cidade. Abençoa, Pai, as autoridades aqui constituídas. Abençoa, Senhor Deus, todos os munícipes. Deus, todos aqueles, ó Deus, que persistem em ficar aqui e buscar uma vida melhor nessa cidade, Deus. E o Senhor nos designou para que aqui estivéssemos. Nós oramos agradecidos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Nós, em nome de todos os vereadores, pastor Ronaldo, a gente agradece muito, em nome de todos os professores, agentes comunitários que se encontram, as lindas palavras que nos trouxe aqui. Passa a palavra do secretário para que faça a leitura da convocação dessa sessão.
Ofício número 072 de 2015, Câmara Municipal de Bela Vista. Bela Vista, 16 de março de 2015. Aos senhores vereadores, Bela Vista MS. Prezados senhores, sirvo-me do presente para a convocação da sessão extraordinária, regimentalmente dia 19 de 3 de 2015, às 19 horas, para segunda discussão e votação dos projetos de lei complementar números 002 de 2015, que cria o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIC) nas autarquias municipais e da outras providências. Projeto de lei complementar número 003 de 2015, concede reajuste salarial aos professores de educação básica municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 004 de 2015 dispõe sobre a fixação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Atenciosamente, Valdez Marques Claro, presidente. Senhores professores, senhores agentes, essa emenda de 13.01, porque a gente, infelizmente, muitas vezes você tem alguns sites, algumas coisas que falam bobeira. Então, ela não é emenda que é obrigatória, ela é autorizativa. Então, vejo que não vai, de hipótese alguma, prejudicar nenhum de vocês, né? A pedido do vereador Jones, e as comissões se atentaram a isso e autorizaram para que isso acontecesse. Mas depois de que chegou o momento de pagar esses 13.01 que vocês também têm direito, já está autorizado a fazer isso aí. Então, fiquem tranquilos que eu acho que não vai dar problema nenhum de querer vetar. E se vetar, eu tenho certeza absoluta que vocês estarão aqui reivindicando novamente, e junto com essa classe de vereadores. Tenho certeza absoluta, posso falar em nome dos 11, que será, sim, derrubado o veto se assim acontecer. Mas eu tenho certeza que não vai acontecer. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, pastor Ronaldo, pelas palavras maravilhosas. E nada mais tratar de declarar encerrada a sessão do dia de hoje.